Bom dia, devidamente dado. Vamos à dinâmica de hoje. Pessoal, como vocês sabem, hoje é o quarto episódio do nosso desafio, um desafio de 12 episódios, um desafio completamente diferente, com um tema completamente diferente, um tema que até então eu não dominava, estou me desenvolvendo para dominar cada vez mais, e o objetivo é cruzar esse tema, que é a prosperidade judaica, né? É tentar entender quais são esses grandes segredos que existem e que muitas vezes foram escondidos de nós, ou foram inacessíveis, ou por algum motivo não fomos interessados o suficiente para trás, e que tem alguma relação com dinheiro, tem alguma relação com negócios, tá? As estatísticas provam que sim, né? Quando a gente olha o número de bilionários, quando a gente olha o quão pouco, né, em números eles são, né? Então, são 15 milhões de judeus ao redor do mundo. É muito pouca gente, se você for parar para pensar, e a riqueza que está na mão dessas pessoas, o poder, a influência é muito grande proporcionalmente, né? Tem alguma coisa diferente, a gente começou a investigar isso, começou a cruzar com negócios, começou a cruzar com o mercado financeiro, e hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, porque na cultura judaica existe uma figura, tá? Existe uma figura muito relevante, uma figura de muita referência, que é a figura do rabino, tá? E o rabino geralmente guarda uma grande sabedoria. Eu conversei com um grande rabino não só ontem, mas ao longo dos últimos dias e semanas. Foi muito quem me orientou, deu alguns guides para mim de por onde estudar alguns conteúdos específicos. Claro que tive também alguns outros mentores muito legais, amigos que vocês também já conhecem, mas o rabino foi um dos que contribuiu muito comigo, tá? Então, vou chamá-lo hoje, porque eu passei para ele uma direção muito clara, que é a seguinte: a gente vai do que eles têm de grandes segredos e princípios com o nosso mundo da grana, dinheiro e negócios, tá? Então, estou convidando ele vai entrar e vocês vão curtir, eu tenho certeza. Preparem para anotar, pegue o seu cafezinho e vamos que vamos. Dudu, só preciso que você entre aqui, cara. Agora, vocês vão curtir, gente, porque assim, toda vez que eu converso com ele, ele fala alguma coisa que, cara, sei lá, pega no fundo da minha alma, assim. E é tão profundo, mas ao mesmo tempo tão aplicável aos meus investimentos, por exemplo. Então isso é muito louco, né? Ô Dudu, cadê você, cara? Ué, você tá vendo aí, Morelli? Não. Não, né? Rabino não está conseguindo participar. Pede pra você entrar de novo e solicitar. Às vezes fica muito tempo e some a solicitação. Mas peraí. Vamos lá. Enviei de novo aqui. É só o Dudu aceitar. Dudu, aceita nós. Dudu, aceita nós. Dudu, tenta sair e entrar de novo. Opa, não, tá indo agora. Fala, Dudu. Bom dia. Muito bom dia, conseguimos. Bom dia, demorou para entrar um pouco. Não, 1-0 pra gente, já começamos o dia ganhando aqui. Como vai? Tudo bem? Muito bom dia, Dudu. Tudo ótimo. Bom dia a todos. É um prazer poder estar aqui de madrugada com vocês. Tiagão me tirou da cama. Ó, vou deixar o comentário aberto só um pouquinho para a galera te dar bom dia aqui, tá? E para te dar um direcionamento na nossa conversa. E aí eu vou tirar os comentários para a galera poder focar mais no que a gente vai conversar, né? Dudu, como você já sabe, a gente tem um direcionamento aqui de falar de negócios, dinheiro, investimentos, buscar nos grandes princípios que se provaram no tempo, nos milênios, né? Que se provaram no que a gente chama de efeito Linde, né? Sobreviveram ao tempo e continuam sendo tão atuais. E eu sei que você guarda contigo vários desses princípios, segredos, sabedoria,
e que com certeza vão conseguir ajudar a gente a fazer melhores negócios. E de certa forma, por mais que nosso objetivo seja esse, eu sei que a gente vai acabar com esses princípios, essa sabedoria que você vai passar para a gente vai acabar impactando outras áreas da nossa vida, pessoais e talvez outras coisas também, tá? Então, Dudu, eu queria já começar te jogando o seguinte. Primeiro, para começar, o que é um rabino, né? Assim, só pela definição, para a galera que é mais curiosa. E depois disso, pelo que a gente tem estudado, né? A gente tem a Torá, a gente tem a Taná, né? Que foram e estão sendo grandes fontes de aprendizado, conhecimento para mim, para eu trazer aqui para a galera. Só que tem uma outra coisa chamada Talmud, e que é uma parada talvez, sei lá, que beira algo místico, não sei. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente disso, e aí depois que a gente pudesse avançar para como que a gente pode pegar isso daí e trazer com aplicações práticas para nós. Fantástico. Em primeiro lugar, agradeço o convite para participar dessa live maravilhosa dos corajosos, né? Dos fortes, não é qualquer um que acorda para realmente começar o dia com tudo. E um rabino, Tiagão, é um amigo. Em primeiro lugar, um rabino, eu quero que todos saibam, é um amigo. Quem é um amigo verdadeiro? Estou anotando, tá? Eu ouvi uma definição de amigo na Cabala, já vou explicar o que é a Cabala, que para mim é a melhor definição de amigo. É aquele cara que você pode pensar em voz alta do lado dele. Aquele que você pode pensar em voz alta do lado dele. Ele não vai te julgar, ele não vai ter preconceito. Você pode simplesmente ser você mesmo do lado do teu amigo. Então, eu como rabino, em primeiro lugar, tento ser um bom amigo teu, das pessoas que me seguem e, em primeiro lugar, de mim mesmo. Agora, literalmente, um rabino é uma pessoa que aprendeu com os seus mestres, olhos nos olhos. E esse é o ponto que muita gente perde em relação ao judaísmo e creio que também outras religiões. Judaísmo não é só aquilo que está escrito no livro. A Bíblia, ou como nós chamamos no judaísmo, a Torá, não é simplesmente as histórias, as tradições, os mandamentos que constam nos livros. Isso é só uma pequena parte. O mais importante é o conhecimento milenar que foi transmitido de geração em geração, olhando olhos nos olhos. Esses olhos nos olhos que hoje temos a oportunidade de fazer através da tecnologia, que também é uma obra divina. O que é uma live? O que é o Instagram? O que é a tecnologia? Senão um milagre, uma descoberta do ser humano, de um poder da natureza que sempre esteve aqui, mas nós demoramos milênios para descobrir que eu posso conversar com o Tiago olhos nos olhos, a quilômetros de distância. Então, em primeiro lugar, queria passar essa mensagem. Vamos parar de fazer essa diferenciação entre os grandes milagres bíblicos e os pequenos milagres, que também são grandes, que acontecem no nosso dia a dia. Os milagres que foram feitos diretamente pelas mãos de Deus e os milagres que vieram através do ser humano. E eu acho esse primeiro ponto, né, primeiro insight que me veio agora, algo transformador e fundamental nas nossas vidas, da gente parar de sentir culpa no momento que a gente lida com bens materiais. Muita gente, infelizmente, doutrinado, às vezes, por certas religiões ou filosofias espirituais, chegaram a crer que sempre que você está demasiadamente usando o dinheiro, a tecnologia, a ciência, os bens materiais, você estaria escapando da natureza de Deus. Vem o judaísmo e fala, Tiago, justo o contrário. Do mesmo jeito que a Bíblia é sagrada, do mesmo jeito que os milagres, os santos que aparecem na nossa história são sagrados, a ciência é sagrada. A tecnologia é sagrada.
O dinheiro, como vamos ver daqui a pouco, é sagrado. Porque mesmo ele sendo uma invenção humana, ele foi feito com a capacidade da nossa faísca divina. A nossa faísca divina é o pedacinho de Deus que existe dentro de cada um de nós, que nos torna co-criadores do universo. Então, olha que maravilhoso. Deus, ele fez um código, o nosso DNA, que é o código do universo, mas ele colocou o homenzinho e a mulherzinha, nós, pequenos seres humanos, com uma capacidade intelectual limitada, mas que consegue desvendar o infinito que tem por trás das coisas. Então, resumindo, o Talmud, não sei se muita gente aqui já ouviu falar esse nome, mas o Talmud, ou Talmud, é a tradição oral, verbal, que foi transmitida por grandes mestres e gurus e rabinos que receberam de Moisés no Monte Sinai e foram transmitindo de geração em geração como decodificar a Bíblia. É muito importante esse ponto, pois muitos não entendem como o judaísmo funciona. O judaísmo não é só a Bíblia escrita, não é só o Pentateuco, não são apenas aquelas histórias e mandamentos que estão explícitos na Bíblia. Judaísmo é muito mais a interpretação, a desmistificação daquelas histórias e daqueles códigos que nós recebemos diretamente de Deus no Monte Sinai. Cara, então, olha que massa, então. Então, o que a gente está falando aqui é, você tem a Torá, que, são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que foram lá escritos por Moisés ali. Aí você tem o Taná, que é o Antigo Testamento, basicamente, né? Porque hoje a Bíblia tem o Antigo e o Novo Testamento. E o Talmud, que você está dizendo, é algo que não está escrito. É uma tradição verbal, em que, por exemplo, você é um rabino, você foi treinado, você foi mentorado, você aprendeu com seus mestres, que aprenderam com os mestres, e é uma tradição verbal. E lá você tem coisas além ou diferentes do que você encontra nos livros, né? Então eu queria te jogar 2 coisas. Primeiro, quem não é religioso, né? Assim, porque você está falando Deus, não sei o que, tal. Quem não é religioso vai encarar como isso aqui, né? Porque eu, por exemplo, eu sou um cara que eu me considero espiritualizado, né? Eu não sou um cara ultra religioso, sou um cara espiritualizado, mas eu entendo que, muitos insights que eu tenho tirado estudando sobre Deus, etc., tem me ajudado a investir, por exemplo, que são princípios que se aplicam. Então, assim, como encarar isso se você não é religioso, por exemplo? Porque às vezes você fala Deus e uma pessoa fala, cara, mas eu nem acredito, né? Não sei. Então, como encarar isso? E segundo, então, avançando, o que então da Talmud que tem de tão grande secreto, de diferente, que é passar de gerações em gerações e que pode ajudar quem está nessa live agora a fazer melhores negócios ou investir melhor, Dudu? Adorei as 2 perguntas. Ou sobre grana, enfim. Adorei as 2 perguntas. Em primeiro lugar, você diz que você não é religioso. Eu vou te contar um segredo, e aqui para os nossos seguidores também. Eu também não sou religioso. Eu vou explicar para vocês o que eu quero dizer. A palavra religioso ou religião, ela foi uma palavra que foi inventada muito depois do que o judaísmo já existia. Então, para mim, particularmente, o judaísmo, que é a minha religião, entre aspas, não é simplesmente um código de ética, não é simplesmente uma religião. É um modo de viver. É um lifestyle, vamos chamar assim. Okay. Então eu acho super importante essa pergunta para falar o seguinte: a religião, como ela foi encarada no decorrer dos séculos, ela teve muitos pontos positivos de congregar pessoas, de fazer caridade, de construir comunidades. Obviamente tiveram pontos positivos, mas nós sabemos, vamos falar a verdade aqui, Tiago, tiveram muitos pontos negativos que surgiram da religião. Por exemplo, crenças falsas, crenças negativas. Por exemplo, a briga entre religiões de querer saber quem é a melhor e querer convencer todo o resto da humanidade a se converter à sua religião. O que, na minha opinião,
é uma pequenez, é uma bobagem, é uma insegurança de pessoas daquela religião. Outro exemplo, a crença de que a pobreza é uma forma de humildade. Muitas religiões começaram a pregar, né? Sinto falar, mas aqui você sabe que comigo não tem papa na língua, eu falo a sinceridade, né? Olhos nos olhos e de todo o coração. Infelizmente, muitas religiões começaram a pregar que a miséria, a pobreza, seria uma forma de se aproximar a Deus. Olha que tristeza e que destruição que isso trouxe para a mente humana, que começa a se sentir culpada cada vez que ganha um dinheirinho, cada vez que tem ambição, cada vez que tem sucesso na vida. Então, por isso, em primeiro lugar, eu respondo para você, eu também não sou religioso. Eu sou judeu, eu recebi essa tradição dos meus pais, dos meus avós, de geração em geração, com muito orgulho, sou muito grato por ter recebido essa tradição. E tenho toda a plena convicção que uma das minhas missões aqui nesse mundo é compartilhar com todo mundo, seja judeu ou não, esses ensinamentos, esses segredos que falaremos daqui a pouco, porque eles não pertencem só a mim, eles são conhecimento universal. Então eu falo para você, meu amigo, minha amiga que está aqui nos seguindo, que independente da tua crença, independente se você se considera religioso ou não, imagina, eu sou um rabino, mas falei para vocês que não me considero religioso. Por quê? Porque eu sou um ser humano comum. Eu tenho dúvidas. Às vezes eu tenho dúvidas sobre Deus. Às vezes eu tenho dúvidas sobre a Bíblia. Às vezes eu tenho dúvidas sobre a minha própria pessoa. Isso me deixa um rabino pior? Acho que o contrário. Isso significa, pessoal, que cada vez mais Deus e o ser humano não podem ser olhados como contradição. Deus, ele não luta contra você. Ele não é contra as suas emoções, contra as suas dúvidas, contra o seu ceticismo, contra os teus dilemas existenciais, contra as tuas angústias. O contrário, Deus faz parte de toda essa bagunça, vamos falar assim. Então, respondendo à pergunta número 1, seja você da religião que for, ou se você for ateu, se você não consegue por algum motivo acreditar em Deus ou numa força maior, tudo que nós vamos falar aqui são valores humanos, são valores inteligentes, são valores que, se você abrir bem os olhos, você enxerga na tua vida. Eu já conversei com vários ateus, inclusive filósofos ateus, fizemos até lives e debates juntos. E eu acho muito legal e interessante perceber como que por um caminho ou outro nós convergimos, nós chegamos nas mesmas conclusões. Eu fico muito feliz, porque seja lá se eu chamo de Deus, ou o outro chama de vida, ou o outro chama de consciência, consciência universal, chama o nome que você quiser, o conhecimento universal infinito, ele é o mesmo. Posso contar uma historinha que eu lembrei em relação a isso? Claro. Mas eu quero só fazer um lehaim, vou ensinar aqui o pessoal o que é um lehaim. Normalmente o lehaim o pessoal faz com vinho, com algum drink, mas como nessa hora da manhã a gente vai fazer, só o Thiago que voltou da balada agora, né? Thiago fala agora. Tô brincando. A gente acordou agora, então vamos fazer com café. E eu até já vou ensinar uma coisa do Talmud. O Talmud nos ensina que a gratidão, ela é super importante. Mas a gratidão não é da boca para fora, não é só falar, oh, muito obrigado, Deus. Gratidão é para você saborear o café melhor. Não chega e toma um cafezinho sem pensar. Saboreia o café. Cheira, sente o sabor, sente o aroma. E você faz uma bênção. O que é uma bênção? Isso vem do Talmud. Uma bênção significa que você medita como esse café chegou até a sua mão. Você precisou de dinheiro, você precisou de agricultura, você precisou dos grãos de café criados por Deus, você precisou de todo um processo. Se conecta com a energia de todo mundo que precisou passar por esse processo, do mundo mineral, vegetal, animal e ser humano, e você vai sentir um outro gostinho no café. Você não vai tomar só o corpo do café.
você vai tomar também a faísca divina, a alma divina que tem no café. Vou fazer essa bênção em hebraico. Quem quiser pode repetir ou responder amém no final. E aí a gente vai estar conectado. Pode ser? Vou fazer essa bênção. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shehakol nihya bidvaro. Eu amo o café, mudou até o sabor aqui, amor. E a gente deseja o brinde no judaísmo. Sempre se encontrar um judeu no barzinho, em algum lugar, você vira para ele e fala Lehaim, você já vai começar com 1 a 0, você vai começar com ponto. Lehaim significa a vida. Nós sempre estamos brindando o maior presente que nós recebemos todos os dias de manhã, que é essa vida maravilhosa que Deus nos outorgou. E agora eu vou contar uma historinha que, para mim, não sei se eu já te contei essa, Tiago, mas é uma das mais fantásticas. Chegou um ateu famoso para um rabino, um mestre da Cabala, que é a parte esotérica do judaísmo, falaremos mais depois. E ele se chamava Rabbi Levi Yitzhak, da cidade de Bardichov. E esse ateu famoso falou: Rabino, nem adianta você começar a puxar papo comigo. Nem adianta você querer conversar comigo, porque eu não acredito em nada. Eu não acredito em Deus. Eu sou um descrente. Nem começa a conversar comigo. E o rabino deu um sorriso para ele e respondeu com a seguinte frase: meu amigo, no Deus que você não acredita, eu também não acredito. O Deus que eu acredito, te garanto que você também acredita. E eles começaram a conversar. Para mim, essa frase fala tudo. O mundo fica discutindo Deus para cá e Deus para lá, e política para cá e política para lá. E muitas vezes os dois estão falando a mesma coisa em palavras diferentes. Então, o que o rabino quis dizer para ele, falou: por que você não acredita em Deus? Porque você teve uma imagem ruim de Deus na tua infância? Porque para você Deus significa conformismo? Porque para você Deus significa a negação das emoções humanas? Esse Deus eu também não acredito, porque ele não é Deus. O Deus que eu acredito, que é a vida, a inteligência humana, a responsabilidade, o protagonismo, a coragem, querer aprender a cada instante, esse Deus, você também acredita. Então o que eu quero dizer é que às vezes aquilo que um chama de Deus e o outro chama de acaso, os dois estão falando da mesma coisa. Então, respondendo à primeira pergunta, eu acho que tudo que vamos falar nessa live vale para todo mundo, independente, de verdade, pessoal, de coração, independente de qual é a tua ideologia e qual é o teu status em relação a Deus e a religião. Legal. Muito bom. Posso falar do Talmud? Dudu, agora, se a gente for então pensar no Talmud, o que a gente pode aprender no Talmud, dessa tradição que eu não tive, né? Eu não tive essa mentoria desses grandes sábios, rabinos e tal, que foi passado de olho no olho, né? Isso aí que eu aprendi que é chamar de discipulado e tal, né? Essa tradição oral, que foi que fez muitas vezes princípios judaicos sobreviverem a muitos momentos de fuga, falta de um local físico, sem nada, sem, sei lá, uma Torá ou algo físico para levar uma mensagem escrita e tal. Cara, o que a gente pode tirar então da Talmud para o mundo de negócios? Assim, o que diz sobre dinheiro, por exemplo? Não sobre como enfrentar dinheiro, que uma coisa que a gente já entendeu é que o judaísmo ele enxerga o dinheiro de outra forma, enxerga como algo divino, né? Algo positivo, algo que, cara, te ajuda. Isso já é um meio caminho andado, porque às vezes muitas religiões pregam exatamente o contrário e acabam te afastando, né, disso. Mas então, partindo desse pressuposto que a gente entendeu que a grana ela é vista como algo positivo, que te permite ter mais liberdade, fazer mais coisas, agregar mais, né, ser mais próspero, o que mais você acha que eu posso pegar para aplicar no meu dia a dia, para sair dessa live aqui com uma cabeça de caraca, olha isso que mudou, agora eu acho que eu consigo construir mais patrimônio, né? Ou pensar de uma forma que vai me ajudar a construir mais patrimônio, né? Que você acha que a gente pode pegar com insight? Alguma história, às vezes,
às vezes até pegando alguma passagem que você acha que é interessante, que possa ser um aprendizado desse jeito, cara. Vou direto ao ponto, vou te contar uma curiosidade que eu não sei se você sabe. Tá? Estudando a história do povo judeu, que obviamente tem alguma coisa estranha, uma coisa diferente, né? E eu não quero puxar, digamos assim, a sardinha para o meu lado, não é isso. Mas quando você olha os números, você realmente fica muito impressionado com o número de judeus que tiveram muito sucesso no decorrer da história. E mesmo hoje, que o povo judeu é 0,0001 da população humana, nós somos realmente uma quantidade muito pequena. E apesar de toda a perseguição, de toda a Inquisição, o Holocausto, né, de todo o sofrimento, parece que, de alguma forma, não é só que o povo judeu sobreviveu, né, mas você vai ver grandes nomes na economia, no mundo acadêmico, na ciência, nos negócios, em Wall Street, em todos os patamares, digamos assim, da sociedade, inclusive no mundo artístico também, né? Você vai em Hollywood, na Broadway, e você vê inúmeros nomes judaicos, né? Não sei se todo mundo sabe, mas é um número que assim a gente tem orgulho de falar, mas aqui eu estou trazendo como ingrediente de estudo. 25% dos prêmios Nobel do mundo foram para judeus. Isso aqui é quase que um absurdo, né? Então, você vê todo tipo de pessoa dando explicações, né? O que será? Será que é a religião dele? Será que é a alma judaica? Será que é um milagre de Deus? O que explica? Então, eu fui investigar e eu descobri que a Coreia do Sul, eu não sei se você já ouviu falar, eles, que não são nada bobos, né, um dos povos mais inteligentes, eles resolveram adotar o estudo do Talmud, que hoje em dia você tem escrito ele. Infelizmente, ainda não temos tudo em português, mas ele foi escrito originalmente em aramaico, que era um dialeto judaico, na Babilônia, não era o hebraico. Depois foi traduzido para o hebraico, hoje em dia você tem inglês, em alguns outros idiomas. E eles levaram o Talmud para as escolas da Coreia do Sul. Porque eles falaram, alguma coisa inteligente deve ter nessa sabedoria, nesses livros, né, que nós podemos adotar nos business, nas escolas, em todas as áreas. E realmente eles tiveram bastante sucesso nas suas escolas, nas suas universidades. O Talmud é muito vasto, tem muitos tratados, tem muitos assuntos a serem discutidos, mas eu vou trazer alguns pontos práticos para o mundo do business, né, que esse que é o nosso intuito na live de hoje, e você pode me interromper em qualquer momento e me perguntar, mas alguns pontos que eu estava pensando que o Talmud ele traz, que eles são fundamentais para o mundo dos business. Então vamos começar pelo ponto mais importante, número 1, que quando você pensa em negócios, quando você pensa em mercado financeiro, quando você pensa em riqueza, você pensa em dinheiro. O dinheiro é uma invenção humana, né? Aquele famoso escritor Yuval Noah Harari, que inclusive ele é um israelense ateu, que se diz ateu, mas ele é um best-seller, né? Ele fez aquele livro Sapiens, Homo Deus, entre outros livros, e ele próprio questiona muito no seu livro o dinheiro como um valor que foi decidido pela humanidade, né? Todos nós acreditamos que o dinheiro vale X, que o dinheiro vale Y. Imagina se, de repente, eu tô jogando aí para vocês, imagina que, de repente, depois do coronavírus, chega alguém aí e fala, olha, dinheiro não vale mais nada. E todo mundo começasse a acreditar na ideia que dinheiro não vale mais nada. Então, pensem um pouco nisso, como o dinheiro, apesar de ser super poderoso, seja dinheiro físico ou dinheiro virtual, ele é uma ideia humana. Então, como eu falei antes, muito criticaram e falaram, dinheiro é do Satanás, dinheiro é do capeta, dinheiro é uma coisa ruim. Vem o judaísmo e sempre falou, desde o primeiro judeu Abraão, que dinheiro é uma coisa boa, dinheiro é uma bênção. Dinheiro é algo positivo. A Cabala, e só para explicar para quem não sabe o que é a Cabala, né? Eu sou um professor de Cabala.
Por isso eu fiz a Universidade da Cabala, que nós fundamos no ano passado, né, em 2020. Ela é uma parte do Talmud. O que é a Cabala? Posso explicar aqui um pouco, só para o pessoal entender? Então a Cabala, ela é uma espécie de uma vertente de pensamento, um estudo, uma filosofia que está dentro do Talmud, que é Sim. essa tradição verbal que não é o que está nos livros que geralmente as pessoas leem. Beleza. Exato. Ela foi transmitida de geração em geração, por isso ela chama Cabala, que Cabala quer dizer receber, saber aprender, saber receber. Foi transmitido de geração em geração. Isso é Cabala. E a Cabala, que tem uma visão mais mística e esotérica das coisas, ela sempre estuda as letras hebraicas, porque as letras hebraicas têm uma energia divina que definem a palavra. Não é um grupo de pessoas que chegaram e falaram: vamos chamar isso de cadeira, vamos chamar isso de parede, vamos chamar isso de celular. Não. São nomes em hebraico, portanto eles contêm, cada letra em hebraico, pela numerologia judaica, contém uma energia que explica a essência daquela palavra. Então vamos pegar, no nosso exemplo, a palavra dinheiro. Eu não sei se você já falou aqui para os teus seguidores, então eu vou falar aqui em resumo, mas dinheiro em hebraico significa kesef. Kesef vem do verbo hebraico nirsof nirsafti, desejei, desejo. Em palavras simples, o que é ser rico, de acordo com o Talmud e a Cabala? O que significa ter dinheiro? Muito mais do que uma conta grande no banco, que isso também é importante, mas isso é consequência, é a pessoa saber o que ela quer, o que ela deseja. O que adianta eu ganhar muitas notas, muito dinheiro, se eu não sei o que fazer com esse dinheiro? É muito perigoso, porque provavelmente eu vou me tornar escravo dessa ideia universal chamada dinheiro. Então, saber desejar é saber ter dinheiro. Porque aí sim, quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu consigo realizar, investir, diversificar meu investimento nas coisas que eu acho importante. Deixa eu tirar alguns insights que você falou. Você está falando que eu cheguei a comentar rapidamente, mas não nesse grau de profundidade, né? De que realmente tem essa relação com desejar, né? E, cara, se for parar para pensar, o que eu entendo? É claro que existem muitas objeções do tipo, existe uma limitação, às vezes a pessoa está num outro ambiente, ela está sobrevivendo, né? Não está nem conseguindo viver ainda e tal. Mas todas as vezes que eu cresci na vida, geralmente vieram de um desejo maior ou de um incômodo de algo, né? Então, um exemplo simples aqui. Eu queria crescer no Primo, eu queria crescer muito mais, sentei com o meu time, tava eu, o Kaique, o Lucão na época, tava cá, todo mundo. Falou, gente, a gente precisa crescer, a gente quer fazer uma coisa diferente, a gente precisa crescer. A gente tinha um desejo. Mas a gente não sabia o que ia fazer, mas a gente tinha um desejo. E aí, logo depois, o Lucão veio e falou, cara, vamos fazer um podcast. Aí eu falei, porra, bora. A gente fez. Puta, a gente cresceu pra caramba no podcast. Aí a gente falou, putz, cara, a gente precisa crescer mais. Vamos. A gente queria crescer. Como? Puta, a gente começou a comprar negócio, né? Então, assim, acho que todas ou quase todas as vezes que eu cresci de alguma forma em negócios, eu tive o desejo. Então, realmente, acho que existe essa relação. E eu queria tirar alguns insights do que você está falando, porque para mim tem uma grande magia, um grande segredo, né? Quando a gente pega um símbolo de uma maçã, e aí eu vou levantar, vou traçar um raciocínio e vou levantar a bola para você aqui. Aí eu queria que, quem sabe, você pegasse alguma coisa de dentro da Talmud para a gente ilustrar isso, ou alguma história, mas eu sempre disse aqui que o símbolo do Primo é uma maçã, né? Pô, por que a maçã? Tem uma live que eu falei, Primo, você traga uma maçã. Aí a gente trouxe uma maçã todo mundo, né, Rabino? E aí, pô, eu peguei a maçã e falei, gente, vamos descobrir o segredo da maçã. Todo mundo aí. Aí a gente foi lá, abriu a maçã, junto, né? Aí eu falei, o que vocês percebem, né? O grande segredo da maçã é que quando a gente abre uma maçã, a gente vai descobrir quantas sementes existem dentro de uma maçã, mas a gente nunca vai saber quantas maçãs existem dentro de uma semente, porque existe aquele potencial de multiplicação infinito, que, metaforicamente, ou na vida real, é simbolizado pela semente, porque a semente é o que te deve perseguir.
né? E não a maçã, não o fruto, né? Porque a semente é o que tem o potencial de gerar tudo. E quando a gente fala de o que origina o quê, eu tenho certeza que por mais que o dinheiro te ajude a ter educação e outras coisas, e até sabedoria, eventualmente, a sabedoria é o que vai te gerar todas essas grandes riquezas, né? Então, o conhecimento, a educação... E eu puxei um dado em que os judeus eles estudam, na média, em quase 15 anos da sua vida, né? E outros povos estudam, na média, 9 anos da sua vida. Então, existe uma relação entre educação. Você falou Coreia do Sul, eles são um dos países que mais investem em educação, e é por isso que eles têm índices crescendo tanto, tá? E aí, já vou jogar para você um insight, mas olha que interessante. Tem um caso de uma história, tá? De uma pessoa que todo mundo conhece aqui, que é o Samuel Klein, tá? O Samuel Klein nasceu na Polônia, era judeu, eu não sabia dessa história, e a família dele foi perseguida pelos nazistas, e ele se refugiou no Brasil, tá? E ele iniciou um negócio com uma charrete, vendendo roupa de cama, mesa e banho, tá? Ele dava crediário para as pessoas que não podiam pagar, né? Dava crédito para as pessoas mais pobres na época. Aí ele começou a vender outros produtos, ele criou a Casas Bahia, em homenagem aos seus maiores clientes, né? Ali da Bahia, e hoje a Casas Bahia tem mais de 56 mil colaboradores, 500 lojas, é uma empresa que vale 19 bilhões. E tudo começou com algumas poucas sementes. Eu conheci pessoalmente e eu vi essa história de perto. Caraca, isso deve ter sido incrível. Sabe que eu vi essa história de perto, só até te interrompendo? Ele fez a escola judaica na qual eu estudei. Ele bancou, né? Ele financiou, porque ele foi um grande homem generoso, de muita caridade. E ele não sabia falar português direito. Você acredita, Thiago? Ele não sabia escrever. Caraca. Ele mal sabia assinar um cheque. Mas pode continuar, né? Porque eu acho que... Não, muito legal isso. Né? Quer dizer, a luta, como ele realmente veio do zero, o que ele teve? Então, o que ele teve que a maioria de nós não conseguiu captar? O que ele teve? Mas você quer... Eu posso falar? Eu acho... Só quero finalizar aqui, eu vou jogar a bola para você. E aí eu quero saber o que ele teve e os seus insights em cima do que eu estou falando. Opinião, né? Exato. E aí esse daqui era a simbologia da maçã pra gente, porque pra mim é isso. Porra, a gente aqui tem um viés muito forte de investimento, tá? E nos desafios, a gente, por mais que a gente fale também de investimentos pra caramba, eu me permito falar um pouco mais sobre princípios, porque uma das grandes inspirações que a gente tem aqui são pessoas como Warren Buffett, né? E vários outros. E um deles é o Charlie Munger, né? O Charlie Munger, ele é o braço direito do Warren Buffett, construiu o negócio junto com o Buffett. Hoje é um cara que tem quase 100 anos de idade, foi e continua sendo um dos maiores investidores da história. E o que ele diz é o seguinte, que as pessoas, elas se beneficiariam muito mais ao estudar sobre história e outras áreas da vida para investir melhor do que apenas sobre investimentos, né? Então, o que eu entendo que a gente faz aqui no desafio, né, que a gente faz alguns desafios, é me permitir ser alguém com zero preconceito, ir atrás de conteúdos e sabedorias milenares em lugares diferentes, para que eu possa juntar tudo isso, evoluir aqui dentro e eu possa tomar decisões muito mais sábias, né? Então a gente fez lá um desafio de Salomão, a gente fez um sobre sementes, um sobre grana, aqui sobre judaísmo. Então, cara, a beleza disso é poder, de cabeça aberta, pegar todo esse conteúdo, passar nosso filtro, unir e ajudar a gente a tomar decisão no dia a dia. E aí eu descobri que na cultura judaica existe algo equivalente à maçã. Existe a figura da romã, né? E a romã, que é uma das frutas mais caras de todas, e é uma fruta linda, né? E esse conceito também da semente. Então eu queria que você pegasse isso daqui e contasse talvez um pouco do porquê a romã é tão valiosa, né? Qual que é a simbologia disso? Se quiser cruzar também um pouco do que o Samuel Klein tinha, ou um pouco de outros segredos da Talmud, pegando esse mundo que a gente está falando, e talvez misturar com a faísca divina, porque afinal de contas já vou mostrar um negócio para a galera que estou com alguns fósforos aqui, e acho que faz sentido a gente fazer um exercício. Boa. Thiago, como um bom rabino, eu vou contar uma pequena historinha que eu acho que as pessoas gostam, mas que responde e define tudo isso que você trouxe agora pra gente. Uma história que eu também gosto muito e ensina todos os dias. Certa vez, havia um rabino
com uma barba muito comprida. Né? Rabinos têm barbas, faz parte da nossa tradição. E esse rabino, ele tinha uma barba assim realmente muito mais comprida que a minha, uma barba branca, não sei se você já ouviu essa história. Não. E essa barba, sabe, era muito comprida. Certo dia, um aluno da sua academia de estudos falou: Rabino, eu tenho que te fazer uma pergunta, mas eu tenho vergonha. E o Rabino falou: o quê? Você sabe que eu sou cabeça aberta? Você sabe que para mim você pode fazer? Pode mesmo, Rabino? Pode fazer qualquer pergunta. Tá bom, lá vai. Rabino, na hora do senhor dormir, aonde você coloca a tua barba? Você coloca ela em cima do cobertor ou você coloca ela debaixo do cobertor? E os dois caras de rir. E um rabino falou: cara, a vida inteira eu passei e eu nunca me toquei. Eu não sei te responder. Eu não sei se eu coloco a minha barba em cima do cobertor ou embaixo do cobertor. E foram cada um pro seu canto. Dia seguinte, mesmo horário, lá na sinagoga, na academia de estudos, o rabino chega com aquela cara de quem não dormiu a noite, com olheira, com os olhos pregados, chama aquele aluno: Moishe, vem aqui, eu quero te matar. Ele falou: por que, rabino? O que eu fiz de errado? Por tua culpa, eu não fechei os olhos a noite inteira. Eu não consegui dormir. Mas por que, rabino? Por que minha culpa? Ele falou: eu ia dormir e eu colocava minha barba debaixo do cobertor. E ela começava a me cutucar, me incomodar, me coçar. Aí eu colocava ela fora do cobertor. E aí o cobertor começava a incomodar aqui o meu pescoço. E aí eu colocava a barba para dentro do cobertor. Eu colocava para fora do cobertor. Eu colocava para dentro do cobertor. E eu passei a noite inteira com esse toque, com esse tique. E eu não consegui literalmente dormir a noite inteira. E os dois gargalharam mais uma vez. E cada um foi para o seu canto. Essa história, Tiago, nos conta muito. Essa história foi contada de geração em geração pela tradição judaica. E ela passa muito mais do que uma anedota, do que uma piadinha judaica. Qual o significado? Um problema só se torna um problema na hora que você transforma ele num problema. Na hora que você idolatra ele. Na hora que você fica obcecado por ele. Na hora que você torna ele um empecilho em vez de uma solução. Onde ia a barba do rabino? Vamos voltar para a história. Provavelmente, de vez em quando ia para cima, de vez em quando ia para baixo. E tudo bem. Tinha um equilíbrio perfeito. O que é um equilíbrio perfeito, não é? Um dia eu coloco embaixo, outro dia eu coloco em cima. Esse tipo de equilíbrio perfeitinho buscado pelas pessoas hoje em dia não existe. O equilíbrio pela Cabala, ele está no triângulo. O que é o triângulo? O triângulo quer dizer que existe sempre um lado da questão. Você já vai entender onde eu quero chegar. Tem um outro lado da questão. Mas existe algo que está acima dos dois, que é o triângulo, que é a chama que você vai acender para nós, espero, daqui a pouco, a faísca divina, que ela consegue unir os paradoxos. Ela consegue conectar as contradições da vida. É isso que o povo judeu fez no decorrer da nossa história. Se você pega o Talmud, ele não é um livro de mandamentos. Ele não é um livro de afirmações. Ele não é um livro de certeza. Sabe como que é o Talmud? Ele é um bate-boca entre os rabinos, na sinagoga. Ele é uma discussão saudável, um debate. Um rabino falava A, o outro falava B. Um falava pode, o outro falava não pode. Um falava é permitido, o outro falava é proibido. E no final eles chegavam numa discussão misturando as diferentes visões sobre o mesmo tema. E a mesma coisa vale para o dinheiro e para o mundo dos negócios. Se você me fala, você que é um expert nesse assunto, se faz sentido ou não faz sentido. Às vezes você está aí com a tua equipe, né, e você faz um brainstorming, né, cada um vai jogando uma ideia. Onde está a sabedoria do bom humor, da alegria? Não é simplesmente fazer piada para alegrar a galera. É muito mais profundo. Significa a capacidade da pessoa
rir de si mesmo. Rir da própria opinião. Então eu vou lá, estou discutindo na mesa e falo, galera, eu acho que tem que ser maçã. Aí vai vir o outro e fala, não, eu acho que tem que ser romã. Em vez de você ficar irritado, em vez de você ficar contrariado, porque uma pessoa tem uma opinião contrária da sua, ao contrário, chegam os dois juntos numa terceira, mais elevada opinião, que é a tal faísca divina. Espero que eu consegui linkar tudo. Esse foi Samuel Klein. Tiago, esse foi Samuel Klein. Eu vi com meus olhos. Então, deixa eu contar isso para vocês. O que é ser rico pela visão judaica? É saber enxergar o potencial de cada coisa. Ninguém vira rico. A pessoa pode descobrir que ela sempre foi rica. Eu não sei se você concorda. Ninguém vira rico. Você não virou rico. Você descobriu que você sempre teve esse potencial de virar rico, mas você estava pensando pequeno. Você estava com as tuas crenças limitantes, vitimistas, certo? Que todos nós temos. No momento que a gente para de ser covarde, e todo mundo pode fazer isso, no momento que a gente para de acreditar nas historinhas que nós mesmos contamos na nossa cabeça, para nos manter pobres, porque sabe qual é a vantagem de ficar pobre? Porque dá para culpar os outros, certo? Na hora que você é pobre, você pode culpar todo mundo pela tua desgraça. Na hora que você é o dono do dinheiro, isso é ser rico. Caralho. Você não Olha pode só. mais culpar ninguém. Então a gente tem medo. Lehaim. Pode fala, querido. Cara, era por esse insight que eu tava esperando a live inteira, Dudu. Sabia que ele ia chegar, cara. Sabia que ele ia chegar, cara. O que você acabou de falar foi muito importante para mim. E o que eu entendo também é que, porra, assim como tudo que é muito sábio, assim, geralmente é muito simples, pega as pessoas de formas diferentes. E talvez esse tenha sido o insight que me pegou hoje, né? Assim como outros insights pegaram outras pessoas, às vezes. Né? Mas assim, o que você me colocou basicamente foi, olhando para esse triângulo, né? Na Cabala, você tem sempre dois lados. Né? Você tem um lado que, sei lá, de um problema, né? Você tem sempre o problema e você tem sempre o oposto do problema, que é a solução, né? Ou o contrário também. Mas, ao invés de ficar discutindo sobre essas duas coisas, essa ótica, ela talvez seja muito pequena, né? E o que a gente precisa buscar, na verdade, não é essas duas coisas, e sim essa terceira, que une os dois lados. Fator. Pensar fora da caixa é sempre ter... Não é a barba nem em cima do cobertor e nem embaixo do cobertor. Sabe o que é? A barba não faz diferença. Quando a barba não fizer diferença, você vai acertar nos dois. Cara, isso é muito foda. Isso é muito foda. E aí, pra mim, o que eu tenho entendido na minha vida, né, que é essa terceira coisa nos negócios, é uma coisa que eu falei ontem na live, que é a visão, né? E aí eu peguei um livro do Salomão, que, pô, é um homem muito sábio, né? E também uma origem que faz sentido com o que a gente está falando. E ele diz o seguinte: a falta de visão leva as pessoas à ruína. Simples assim, né? Então, assim, para mim a visão é esse terceiro fator que une a todos. Quando você não tem esse fator, cara, você está precedendo a ruína aqui, né? Agora, cara, muito massa isso que você falou. Eu queria só que a gente avançasse um pouco só no conceito do fogo e da faísca divina. Posso falar só uma coisa rapidinho, uma coisa prática, claro. E só para complementar isso. A mesma coisa, Tiago, vale para dinheiro. Eu imagino que você dá muitas dicas, eu sempre vejo aqui, no mercado financeiro e como você investiu o dinheiro e tal. Em geral, a gente vê pessoas com tendências, né, numa dessas duas vertentes, né? Tem pessoas que gastam tudo que ganham. Não tem pessoas assim, entrou dinheiro na conta, consumista, vai gastar. Depois você tem o oposto extremo, que é o pão duro, né? O famoso pão duro, aquela pessoa que ela realmente, ela só quer guardar, ela não arrisca nada, ela nem consegue investir direito. É aquela pessoa que avarenta, ou aquela pessoa que ela só sabe segurar o dinheiro. Aí eu pergunto para vocês, pela visão judaica, qual tá mais certo, né? Aquele que gasta tudo ou aquele que guarda tudo? Obviamente todo mundo vai responder, o equilíbrio. Mas como fazer esse equilíbrio, né? Não é o cara ficar se remoendo como eu vou atingir o equilíbrio. Esse equilíbrio medíocre, ele vai ser sempre um equilíbrio ruim. Ele vai ser um equilíbrio muito limitado. E aqui vem a mesma resposta do número 3. O que seria a faísca divina, que é o número 3? Significa o seguinte:
Sabe o que tem em comum entre o consumista e o pão duro? Eles têm a mesma doença. Os dois têm a mesma doença. Eles idolatram o dinheiro. Por isso a Bíblia fala tanto sobre não idolatrar. Os dois pagam pau para o dinheiro. Vamos falar em palavras claras. Os dois são obcecados por uma palavrinha chamada dinheiro. Um idolatra o dinheiro guardando tudo no banco e o outro idolatra o dinheiro achando que o dinheiro pode comprar tudo. Os dois estão errados. No momento que a pessoa para de ser escrava do dinheiro e ela se coloca acima do dinheiro, ela entende que o dinheiro é um instrumento para desejar, para avançar na vida, naturalmente ele vai saber, como José no Egito, onde gastar e onde não gastar. Então o equilíbrio não tem que ser buscado, não tem que ser procurado. Ele é automático, ele é natural para uma pessoa que não idolatra a barba do rabino. Caraca, que foda isso. Eu acho que é uma coisa prática, né? Isso é uma coisa bem... Não, isso é muito foda. Isso é muito foda. Agora, Dudu, por causa do tempo, porque senão, cara, a gente vai ficar aqui até... Se eu até compartilhar tudo que tem aí, não vai dar um dia. Vamos ter que marcar outro. Agora, assim, com certeza. Agora, me fala só um pouquinho, talvez de uma forma um pouco mais resumida, por causa do tempo, infelizmente, sobre esse conceito do fogo, da faísca divina. Assim, por que o fogo é tão importante para os judeus, por exemplo? O fogo, ele aparece em vários lugares no judaísmo, em vários lugares na tradição judaica, só para mencionar alguns deles, né? A primeira aparição de Deus para Moisés, o grande líder do povo de Israel, foi no fogo. Foi uma árvore, né, que ela pegava fogo, mas não queimava, mas não consumia. Todos os sábados à noite, inclusive a gente pode fazer uma vez em conjunto, uma cerimônia judaica muito legal, a gente acende vela, na verdade 2 velas juntas, e a gente faz a bênção do fogo. A Bíblia literalmente define Deus como fogo. Não tem nenhuma outra definição de Deus, né? Quem pode definir Deus? Mas a Torá, a Bíblia, o Velho Testamento diz: Hashem Elokecha Eshorlahu. Deus, teu Senhor, é um fogo que consome. Então, Deus é chamado de fogo. E você me pergunta, por que o fogo? Tem muitas características do fogo que nos remetem a Deus, a faísca divina. O fogo, ele está sempre subindo, né? Ele está sempre com aquele movimento, ele não é parado. Às vezes eu me movimento muito nas lives e eu já expliquei para as pessoas, nós temos um foguinho dentro de nós, uma alma divina, uma faísca divina. Ela está balançando, ela está em movimento, a gente não pode ficar parado. E está sempre com movimento de superação, de evolução. Mas tem algo no fogo que, na minha opinião, é a essência do fogo e é muito mais profundo. Eu vou falar para você na linguagem do Talmud e da Kabbalah. Não são minhas palavras, são palavras milenares judaicas. Se você acender uma vela, Tiago, durante o dia, no claro, vou até pedir depois, se na hora que você for fazer a experiência com fogo puder apagar a luz para todo mundo poder ver isso melhor. Se você vai acender uma vela, um fósforo, no meio do dia, não vai fazer nenhuma diferença, né? Tem o sol, está iluminado, não vai fazer nenhuma diferença. Agora, se você acende um fósforo no meio da noite, na escuridão total, você vai conseguir apreciar aquele fogo, as nuances do fogo. Você já percebeu? O fogo não é só amarelo, como as pessoas falam. Tem o azul, tem o vermelho, tem o laranja, tem o amarelo, tem o branco, tem várias cores dentro daquele fogo. Você vai apreciar o fogo apenas na escuridão. Eu queria aproveitar e passar uma mensagem final, pelo menos minha, para essa época difícil que o nosso mundo está passando agora, para esse recomeço, se Deus quiser, nesse começo de 2021. O judaísmo sempre falou, e nós aprendemos isso com José no Egito, o primeiro economista da história, que, ao contrário do que as pessoas pensam, o momento de crise é sempre o momento de maior oportunidade. Eu não sei se você já falou isso aqui, mas provavelmente sim. Pessoal, isso não é slogan, isso não é autoajuda. Isso não é discursinho para vocês ficarem felizes. A realidade mostrou na história
que sempre no momento de maior escuridão é a hora de você pensar grande, é a hora de você ficar rico e de você conseguir encontrar, como José fez no Egito, a oportunidade de crescer. É no escuro que você acende a tua vela. Por um motivo muito simples. O que é economia? Desculpa, deu uma travadinha. O que é economia? O que é dinheiro? O que é investimento? Como eu falei antes, é uma coisa muito simples. É você saber economizar. O que é economizar? Encontrar o máximo de potencial numa situação escassa. Quanto mais escassez, mais oportunidade. É a lógica que Deus fez o mundo. É a lógica também da própria Torá. Deu uma travada aqui? Cara, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Travada aqui, Thiago. Tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Sim. Cara, você tava só finalizando. Você quer finalizar? Sim, então só... Eu quero falar uns negócios. Tô ouvindo? Só para finalizar, então, essa última frase, é justamente isso. Então, de verdade, de todo o coração, analisando a história judaica, é no momento de maior escuridão que você pode acender a tua vela, o teu fogo. E é isso que nós fazemos há milhares de anos com a Torá. Nós pegamos esse código da Bíblia, nós pegamos essas letras limitadas e nós buscamos o infinito. O ser humano cada vez mais está aprendendo a descobrir como dentro desse nosso mundinho limitado existem forças e energias infinitas que são a nossa faísca divina. Cara, isso é muito animal. Dudu, seguinte, eu vou fazer um exercício agora com a galera, tá? Vou fazer um exercício aqui, mas primeiro deixa eu fechar então aqui as cortinas. Eu não tô vendo, o teu vídeo travou, não sei se é para todo mundo. Meu vídeo travou? Para mim tá travado. Pergunta pro pessoal qual que tá ou não tá. Tá travado aí, amor? Não, acho que não tá travado não, Dudu. Você tá me vendo ou tá travado? Não, para mim você tá travado. Você tá me vendo? Eu tô te vendo, perfeito. Tá bom, então deve ser meu celular aqui. Deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Eu vou fazer exercício agora com a galera sobre esse negócio da faísca divina, tá? Que pra mim representa muito, assim, quando o Dudu falou pela primeira vez, eu lembro que o Dudu falou no podcast, cara, mudou minha cabeça, assim, e, pô, eu acho que vai mudar de vocês também, tá? Porque isso aqui tem uma aplicação prática, tá? Tem uma aplicação prática total. Uma aplicação prática total, tá? Seguinte. Vamos lá. Tô aí, amor? Tá me vendo? Não tá travado, não? Não. Perfeito. Então é o seguinte, antes de eu fazer exercício, eu queria mostrar o seguinte, tá? Pessoal, lembra do Primo Box? Olha que massa. Olha que massa o Primo Box. Ele está diferente e hoje a gente vai sortear o Primo Box. Já a gente sorteou o livro, hoje vai ser o Primo Box, então aqui dentro tem uma série de surpresas que, pô, quem ganhar vai saber. Tá legal demais, a Mia que fez uma arte, então você tem todo o time, ó. Olha aqui, a K, todo mundo aqui, ó, tem todo o time. Ela desenhou o time inteiro aqui, ó. Ó o Joel na bike. Então assim, a gente vai sortear esse Primo Box hoje, tá? Todo dia a gente sorteia alguma coisa. Para você participar é só você comentar na foto, marcando 2 pessoas. E, cara, e esse Primo Box tá incrível, ó. Tá muito legal, então tem várias surpresas aqui dentro. Só quem ganhar vai saber o que tem dentro, ok? Segunda coisa, antes de eu fazer esse exercício aqui sobre a faísca divina e pegar o gancho com o que o Dudu passou pra gente, com muita sabedoria por trás, queria só contar uma história rapidinho, tá? Eu perdi dinheiro na minha vida 2 vezes. Eu perdi dinheiro na minha vida 2 vezes. Eu vou tirar os comentários aqui. Eu perdi 2 vezes dinheiro na minha vida. As 2 vezes que eu perdi dinheiro, alguns primos aqui já sabem, foram por causa do seguinte motivo. Eu tinha 18 anos a primeira vez, eu fui investir. É claro que tinha coisas que eu sabia que precisavam ser feitas. O amor, tá travado? Dudu? Não, tá funcionando, né? Tá. Tinham coisas que precisavam ser feitas, eu sabia boa parte do que precisava ser feito, mas eu fiquei ganancioso, eu queria enriquecer muito rápido, e aí eu peguei meu dinheiro, fui totalmente consumido pelas minhas emoções, e eu quebrei os 18 anos de idade, né? As minhas emoções falaram muito mais alto do que o que eu deveria ter feito, né? Do que os meus princípios. Aos
foi em 2011, se eu não me engano, teve um grande IPO, quando a empresa entra na bolsa. E quando essa empresa entrou na bolsa, eu fui consumido pelas minhas emoções de novo. Né? Eu fui consumido pela ganância. Eu tinha uma informação interessante de que esse IPO ia bombar, eu tinha convicção de que ele ia bombar. E mesmo ele tendo bombado depois, no momento que ele abriu o capital, ele abriu caindo. Né? Então, como a trajetória dele foi primeiro de cair para depois subir, ele estava muito alavancado. Alavancado é quando, ao invés de você investir um valor, você alavanca esse valor, por exemplo, em 6 vezes. Foi o que eu fiz. Em vez de 6 vezes o patrimônio que eu tinha, o papel abriu caindo quase 10%. Eu estava alavancado em 6 vezes, ou seja, eu perdi quase 60% do meu capital em, não sei, 10 minutos, alguma coisa assim. Eu perdi muito. Por quê? Porque eu fui consumido pelas emoções, tá? E eu acho que o sábio, de certa forma, ou inteligente, né? Deixa eu melhorar. O inteligente não é aquele necessariamente que sabe para onde ir, mas sabe para onde não voltar. E eu nunca mais vou voltar para isso. É claro que é algo humano, é complexo de você controlar isso a todo instante, mas eu tenho os meus princípios que me guiam e, à medida possível, eu não quero ser consumido de novo pelas minhas emoções. Porque, como eu contei para vocês ontem ou anteontem, Moisés lá, que caminhou por muitos anos, 40 anos no deserto, a vida inteira devoto a realizar a missão ali que ele tinha, ele fez tudo aquilo, chegou no final, ele não entrou na Terra Prometida. Lembra? Porque ele foi lá e feriu princípios. Mas o problema não foi ter ferido princípios. O problema foi que ele deixou as emoções falarem mais alto que os princípios. Tá? Então, qual que é o meu aprendizado aqui? Nunca deixe as emoções falarem mais alto que os seus princípios. Tá? O ponto é, você precisa ter princípios que te levem para frente. Porque se você viver pelos princípios, eu não vou dizer errados, mas que vão te guiar para uma direção oposta da que você quer, é impossível você chegar lá. Né? Lá, onde que é lá? É onde você achar que é lá. Né? Cada um tem o seu objetivo. Tá? Eu tenho os meus princípios que me guiam, então se eu for contra os meus princípios ou deixar minhas emoções falarem mais alto, eu vou fazer cagada, eu vou entrar em pirâmide financeira, eu vou fazer negócios errados, eu vou esquecer de contribuir com o meu time, eu vou esquecer de tomar uma decisão racional ao investir. Tá? E a brincadeira do fósforo aqui, ela é muito importante porque no judaísmo existe essa figura da faísca divina. E a faísca divina é o que te faz ir para frente, é crescer, é essa energia. É a história do rabino que eu contei para vocês, de que o dinheiro não é só um papel, o dinheiro é energia. Lembra? O rabino botou lá $10 mil no bolso, foi palestrar muito melhor, porque o dinheiro não era só o papel, ele mexe contigo, é energia. Né? E na vida, essa faísca divina é o que te faz ter esse desejo, essa vontade de crescer. Tá? Então, qual que é a mensagem do fósforo? Eu pedi para vocês estarem com uma caixinha de fósforo, mas por segurança eu quero que vocês não façam isso, que só observem. Eu estou pensando, cara, a gente tem aqui 43 mil pessoas, é possível que uma pessoa faça uma cagada e... Enfim, eu não quero que isso aconteça. Então, eu estou orientando vocês a não fazerem isso, tá? Mas que apenas observem. Então, é uma coisa extremamente simples, mas na história simples é onde a gente consegue metaforizar o que faz sentido para a nossa vida, tá? Então, veja só, perceba que o fogo, né? Eu lembro que o rabino me contou essa história. Se eu acender, né, um fósforo, ele está queimando nessa direção, né? Ele está alinhado. Está queimando para cima. Se eu colocar o fósforo de lado, ele continua queimando para cima. Né? Se eu colocar o fósforo do outro lado, ele continua queimando para cima. Então, não importa o que eu faço com o fósforo, ele está sempre queimando na mesma direção. Certo? Então, o fogo está sempre na mesma direção. Né? Não importa o que aconteça com você, os seus princípios têm que sempre estar alinhados. Tá? Sempre. Na mesma direção. Qual? Na direção que você quer chegar. E o que eu tiro disso é que se você tiver com os seus princípios alinhados nessa direção, é para lá que você vai. Só que se você for contra os seus princípios, você vai queimar o seu dedo. Né? Se você for contra os seus princípios, você vai pregar contra você mesmo. Então, qual que é a grande mensagem do fósforo? É que você precisa ter um alinhamento entre a sua direção e entre os seus princípios. E no momento que você for contra os seus princípios, isso acontece em vários momentos da nossa vida. Aconteceu comigo na bolsa 2 vezes. As emoções falaram mais alto que isso. Isso me fez inverter os meus princípios. Na minha vida, eu já errei várias vezes como humano, né? E todas as vezes que eu inverti os meus princípios, eu errei. E às vezes você não erra imediatamente. Você só percebe depois que isso ficou muito grande, tá?
Então a mensagem do fogo é: a faísca divina é o que vai te levar para frente, é o que vai te dar energia, te dar esse desejo, te fazer crescer, mas desde que ela esteja alinhada com os seus princípios. Se você for contra os seus princípios, você vai se queimar. Você vai pegar contra você mesmo, contra as pessoas que estão ao seu redor, tá? Dudu, muito obrigado pela participação na live de hoje. Foi incrível, tá? Com certeza você vai participar mais vezes. Tem um podcast incrível que a gente gravou, né, que está lá no Spotify. Eu vou dar uns últimos recados para os primos aqui que são importantes. Não saiam, primos. Você quer passar um último recado, Dudu? Super obrigado pelo convite. Como um bom judeu, preciso terminar com uma piadinha que resume tudo que você falou até agora. Posso? Dá tempo? Um minutinho? Em primeiro lugar, assim, agora era 6h13. Você perguntou da romã. A romã tem 613 carocinhos, né? 613 sementes, que elas simbolizam os 613 mandamentos que nós temos na Bíblia, né? Então, conta pra gente a história que Deus estava procurando um povo, né? Para dar o tal dos 10 mandamentos, a Bíblia. Aí chegou para um povo, falou: vocês querem? O que está escrito lá? Não roubar. Não, vai ser difícil, a gente não consegue. Foi para o outro povo, falou: o que está escrito lá? Não matarás. Ih, a gente não consegue. Foi para um terceiro povo, falou: e aí, querem aceitar meus 10 mandamentos? O que está escrito? Não cometerás adultério. Não é para a gente. Aí chegou para o povo judeu, e o povo judeu perguntou para Deus: quanto custa? E Deus respondeu: é grátis. Aí os judeus falaram: manda logo 2. E aí nós ganhamos as 2 tábuas da lei. Na verdade, é uma pequena anedota judaica, só que mostra muito. Pessoal, se a gente pode ganhar uma, a gente pode ganhar 2 e a gente pode sempre crescer. Agradeço muito cada um de vocês por estarem aqui comigo. E depois, Tiago, a gente fica em contato. Super obrigado pelo convite. Um lindo dia para todo mundo. Se puderem depois darem um comentário no post que eu vou colocar logo depois, para a gente poder passar insights que a gente conseguiu aprender nessa live. Te agradeço muito, aprendi muito com você aqui também, assim como a gente sempre tem essa troca maravilhosa entre cabala, judaísmo e business simultaneamente. Grande beijo e obrigado. Valeu, Dudu. Valeu. Pessoal, olha só, vou dar alguns insights agora. Cara, o Dudu, eu queria primeiro agradecer, foi incrível demais. Depois eu quero que vocês sigam o Dudu, vou botar ele nos meus stories, tá? Aí você segue lá no Instagram, comenta na última foto que ele postou, né? Ele vai postar uma foto agora com uma frase interessante, tá? Então não deixe de fazer isso. A gente sempre faz um equilíbrio das coisas, tá? Então, amanhã a live vai ser muito técnica, tá? A gente vai entrar bem a fundo em números, tá? Em investimentos, talvez em valuation. Vamos ver o que eu vou preparar hoje ao longo do dia. Hoje eu vou me dedicar a preparar essa live de amanhã. E hoje a live foi assim, absurda, insana. Cara, eu amei, foi legal demais. Para mim, o insight do triângulo foi assim, uma coisa que mudou a minha cabeça, com certeza. Não é isso nem o oposto, é o que une essas duas coisas, né? Hoje, gente, a gente vai sortear pela primeira vez o Primo Box novo, tá? O Primo Box novo. Então, assim, se você quiser participar do sorteio do Primo Box, é só você. Cara, tá muito legal. O que tem aqui dentro, hein, mano? Um monte de coisa legal. Cara, vamos ver o que o Kaique preparou dessa vez. Quem quiser participar do sorteio do Primo Box, é só marcar 2 pessoas no post do dia. E você pode marcar quantas vezes você quiser. Lembrando que o Primo Box, ele nunca é distribuído nem vendido publicamente. Ele só é exclusivo para os nossos alunos de mentoria, né? Que às vezes a gente abre alguma possibilidade e de comprar ainda, tá? Então, obviamente, para pagar os custos. A gente não ganha dinheiro com isso aqui, não. Então, gente, ó, obrigado. Episódio 4 hoje. Amanhã episódio 5 e vai ser extremamente técnico. Ó, o Kaique tá me falando aqui que não pode falar o que tem dentro do Primo Box, tá bom? Então eu vou postar agora a frase do dia. Quero que todo mundo vá lá, comente 2 pessoas e pode fazer isso quantas vezes quiser para participar do sorteio. Espero vocês amanhã. Porra, nossa, foi muito foda. É isso? É isso. Galera, até amanhã. Que vocês tenham um dia incrível. Sigam o Dudu e com certeza ele vai nos agregar muito, muito mais sabedoria ao longo dos próximos dias. Amei tudo isso, tá bom? E que vocês sempre tenham a sabedoria de cruzar todos os insights que vêm, fermentar aqui dentro, minerar o que precisa
e aí você faz o que você achar que faz sentido com todas essas informações e sabedoria que chega em você, tá bom? Eu sou só o mensageiro, eu trago a mensagem até você, de formas diferentes. Um abraço e tchau.